nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor seja engrandecido com a sua vida, que nesta noite você possa se edificar na palavra do Senhor. Você que nos assiste pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, que Deus visite a sua casa e que a gente possa, acima de tudo, estar sempre ligado nas coisas de Deus. Convido você agora para abrir a palavra de Deus ao livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Já está aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo... mas eu passei para ti, Tom. Nesse mês de abril, nós temos trabalhado com temas. Temos trabalhado com o tema a vida em comunidade. Então foram 4 domingos, e hoje é o 5º, né, em que esse tema foi usado com os subtemas. No dia 2, que foi o primeiro domingo, o tema foi o que é viver na igreja, que eu preguei. No segundo domingo, dia 7 do 4, foi o Shimura que pregou. E ele pregou com o subtema de o que é ser igreja. No terceiro domingo, o pastor Enderson pregou, foi no domingo, dia 16, e ele pregou com o tema de minhas responsabilidades como igreja. No quarto domingo, minha missão como igreja, o pastor Enderson também pregou, que foi domingo passado. E hoje, 5º domingo do mês, o tema será o meu serviço para a igreja. Então, cada domingo, nós chamamos a igreja a uma responsabilidade que Deus colocou em nós para que nós pudéssemos realizar, para que nós pudéssemos fazer como comunidade, como igreja. E todos vocês, sem exceção, são testemunhas de que temos ensinado e pregado para o bom crescimento da igreja. Nós temos feito isso. Alguns caminham a passos, vamos dizer, firmes, colocando a verdade de Deus como alicerce da sua vida, mas há outros que parece que tanto faz como tanto fez os ensinos de Deus. Tanto faz. Vive como se a verdade de Deus não fosse tão necessária, tão importante para a sua vida. Há alguns que caminham assim. E por conta disso, por consequência disso, vem a preguiça espiritual. Por causa disso, vem o desânimo, vem a frieza. E, por fim, vem a desistência e se afastam de Deus. Infelizmente, essa é a trajetória que muitos têm seguido. Eu e você, nós não podemos nos enganar. Porque eu e você vamos morrer. Às vezes a gente não quer falar de morte, mas é o futuro de cada um de nós. A gente vai envelhecendo, vai ficando mais perto. Cada dia que passa é um passo que você dá em busca da morte. Ninguém pode mudar essa questão. Então, vamos morrer. Agora, para aqueles que se afastam, será que fez sentido? Será que faz sentido viver sem a presença de Deus? Será que faz? Porque, veja bem, a única coisa que sobra é a morte e um lamentar eternamente por ter saído da presença de Deus. É a única coisa que vai sobrar. A frieza espiritual, ela não vem de uma vez, ela vem passo a passo. Ela vem galgando e se entregando, e mostrando e se aproximando, e devagarinho ela começa a se mesclar na vida da igreja, e não faz com que você não queira participar de mais nada,
faz com que você não queira trabalhar na igreja. E às vezes, nós nos enveredamos por esse caminho. Às vezes nós entramos por isso. Na igreja há N ministérios. E todos nós somos chamados a uma responsabilidade na igreja. Nós fomos chamados a um serviço. Nós fomos chamados para trabalhar, para se envolver na obra. E aqueles que não se envolvem, aqueles que não participam, na realidade, eles estão se candidatando a se afastar do caminho de Deus, a se distanciar de Deus. O inimigo, ele sempre vai colocar argumentos para que você ache que está tudo bem, que está tudo 100%, mesmo você não estando na igreja, mesmo você querendo se afastar da igreja. E ele vai sempre colocar no seu coração que você não precisa fazer nada na obra. Mesmo que você esteja aqui, não esteja afastado, mas não precisa fazer nada na obra. Ou, em contrapartida, ele vai dizer, vai mostrar e vai colocar na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, de que você não precisa estar na igreja todo dia. Tem culto dia tal, dia não precisa ir para todos os cultos, não tem necessidade disso. Ele vai fazer isso. Porque essa é a estratégia do inimigo. O inimigo quer tirar você da presença de Deus. O inimigo quer levar o maior número possível com ele. Irmão, não se engane. Não se engane. Porque nós conhecemos Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus nos chamou para uma responsabilidade e às vezes a gente quer parar, quer desistir, quer ir para outros lugares. Mas a gente precisa olhar para o futuro. Hoje eu ainda estou vivo, e amanhã? Quem garante? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Antes de pregar, deixa eu só dizer, antes de eu ler o texto, deixa eu só dizer uma coisa. Para que a gente exerça esse serviço na igreja, para que a gente, na realidade, abrace essa obra, é preciso ter uma coisa em mente. É preciso que a gente se encha do Espírito Santo de Deus. Porque senão, a gente não faz nada. Então, olha aí Paulo exortando a igreja de 1 Coríntios, ele diz, versículo 12, capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis-vos conduzir por mão dos ídolos, mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em vós. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só, mas não é um só membro, mas muitos. Vamos orar. Senhor misericordioso, bendito e eterno, em nome de Jesus, ó Deus, eu glorifico o Senhor, peço ao Pai Santo e querido a sua direção, a sua bênção, que essa mensagem, ó Deus, possa nos impactar, possa abrir a nossa mente para as realidades, ó Deus, de que nós somos, do que precisamos fazer na tua obra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para que tudo que aconteça aqui seja apenas para glorificar e honrar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. O inimigo tem por propósito, como eu já disse, enfraquecer o povo de Deus. E ele vai continuar fazendo isso. Ele vai fazer com que as pessoas tirem a visão e fiquem pensando que, por exemplo, eu não preciso fazer muito na obra. Eu não preciso me esforçar na obra.
Tem outras pessoas que faz. Tem os pastores, tem a liderança. Para mim está tudo bem. Eu só estou aqui para ouvir a palavra, para ter comunhão com os irmãos e pronto, não preciso participar de mais nada. Já tem quem faça. Eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo. O meu tempo é preciosíssimo. Eu não tenho dom. Não tenho dom para isso. Eu não vou fazer porque eu não tenho dom. São argumentos que, na realidade, está pairando no coração de muitos. São argumentos que estão enchendo o coração de muitos irmãos. E isso, irmãos, preste bem atenção, isso vem gerando frieza, isso vem gerando fraqueza, isso vem gerando descompromisso. Infelizmente, isso vem batendo a nossa porta, vem batendo a porta da igreja, a porta do seu coração, do meu. E o mais sério, causa rebeldia contra Deus. Porque, veja bem, quando os pensamentos são cheios de coisas contrárias à vontade de Deus, é rebeldia. Porque Deus nos dá ordem, Deus nos chama a uma responsabilidade. Então, quando isso está no coração, quando está enraizado no coração, e nós começamos a dizer não para Deus, e que não é dessa forma, é rebeldia. Como, vamos voltar lá para Eva, em Gênesis, quando houve a queda. Deus havia dado ordem, havia dito para ela que não era, aliás, para eles dois, para aquele casal, que não poderia comer do fruto do centro do jardim. Mas eles desconsideraram a ordem de Deus. Então eles foram rebeldes, se rebelaram. Então Paulo aqui, ele exorta a igreja acerca da unidade. Porque nós não podemos fazer nada só. Precisamos uns dos outros para caminhar, para trabalhar. Olha o versículo 12, o versículo 12 ao 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Sabe, não é eu sozinho, não é você sozinho, somos nós juntos. E ele vai continuar dizendo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. São muitos membros formando o corpo. Então, aqui no versículo 4, Paulo, aqui nesse capítulo 12, ele exorta a igreja e chama a igreja a atenção para essa realidade. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 4. Está dizendo isso. Então, esse texto tem muitas lições. E uma das primeiras lições, aqui nesse texto, é que todos têm dons, pois Deus deu dons a todos. É muito interessante isso aqui. Porque, veja bem, o que é um dom? É uma capacitação especial dada por Deus para um trabalho específico. Deus capacita você, Deus instrui você, e Ele faz isso através do Espírito Santo, não é apenas um dote natural, não é um dote natural, é uma capacitação especial dada a nós através do Espírito Santo. O dom vem aí. Em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro está pregando à igreja, e ele está dizendo para aquela igreja, vocês são culpados da morte de Jesus, do Filho de Deus, vocês mataram o autor da vida. E aqueles homens ficaram com o coração pesado, ficaram com o coração compungido, então eles fizeram a pergunta a Paulo, irmão, o que é que nós vamos fazer agora? O que faremos? E Paulo responde para ele, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando eu olho para esse texto, eu olho para a minha vida e vejo que todos nós também somos culpados da morte de Jesus. Porque Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Então nós somos culpados também dessa morte de Jesus. Agora, uma pergunta. Você se arrependeu? Sim, nós nos arrependemos. Você foi batizado? Sim,
nós fomos batizados. Então nós recebemos o dom do Espírito Santo. Não é diferente. Nós recebemos. Quando nós lemos lá em Romanos 12, do versículo 5 ao versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo que são muitos membros, mas um só corpo em Cristo, e são membros uns dos outros. Aí ele vai continuar dizendo, mas com dons diferentes, segundo a graça que nos foi dado. Cada um tem um dom diferente, certo? Aí ele começa a fazer uma lista desses dons. Ele vai dizer, se o dom é profecia, seja segundo a proporção da fé. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que eu preciso pregar essa palavra, porque quando ele fala aqui de profecia, a profecia aqui não é adivinhação, como muitos pregam por aí, não. Adivinhando, é a profecia, eu profetizo, não. A profecia aqui é a pregação da palavra. É o ensinamento das coisas de Deus. Então, nessa lista ele vai dizer que se o dom é profecia, seja segundo o propósito da fé. Ou seja, pregue, ensine com fé, que isso aqui é verdade. Depois ele vai dizer que se o dom é ministério, devemos nos dedicar ao ministério. Se o dom vamos dizer, de exortação, faça com amor. Então ele vem fazendo uma lista, certo? Se o dom é de contribuir, contribua com liberalidade, contribua com alegria, sem avareza. Porque tudo isso é dom. E aqui, quando ele fala desse dom de contribuir, ele está falando de oferta, de ajuda, de benevolência. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter tudo isso no nosso coração. Precisamos estar e ver que todos têm dons, pois Deus deu dons a todos. É desse jeito. Aquele que preside com diligência, ou seja, com dedicação, com amor, com alegria. O que exerce misericórdia, exerça com alegria. Se você for fazer algo por alguém, faça com misericórdia, faça com alegria, faça com amor. Essa precisa ser a ação da igreja do Senhor. Precisa ser dessa forma. Temos dons e não podemos dizer que não temos. Todos têm. Se você foi batizado em nome de Jesus, você tem dom. Talvez você não tenha ainda se familiarizado com o dom que você tem. Talvez não. Mas isso não significa que você não tenha, porque você tem. Deus não é mentiroso. Você tem dom. E o dom está aí dentro de você. O dom está aí dentro de você. Efésios 4:7 diz, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então você tem esse dom. Todos têm dom. E sabe, e você recebeu esse dom através do Espírito Santo, no seu batismo. E você só precisa se esforçar e encontrar dentro de você esse dom. Busque, irmão, esse dom sempre, todo dia, diligentemente. Agora, isso requer o quê? Primeiro, requer entrega. Você precisa entregar a sua vida de vez a Jesus. Uma entrega forte, uma entrega firme. Isso requer esforço. Isso requer oração. Isso requer estudo da palavra. Isso requer fé. Isso requer temor a Deus. Para que a gente possa receber desse dom. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, ela irá tocar em algo em nós, para que a gente possa despertar esse dom em cada um de nós. É assim. Receber e buscar esse dom requer participação. Participação em quê? Nos cultos, nos grupos pequenos, nas orações, nas atividades da igreja. Se você não participar, esse dom não vai aflorar da sua vida nunca. Porque é nessa participação que você vai começar a despertar para fazer algo. Porque eu digo uma coisa para você. A igreja no todo, ela necessita de homens e mulheres que se levante para essa obra.
Essa obra não é minha, essa obra não é sua, essa obra é do Senhor, mas nós somos responsáveis porque Ele colocou essa responsabilidade em cada um de nós. E sabe, tudo isso é importante na nossa caminhada. Tudo isso é importante. Porque se nós não olharmos, se nós não formos, olharmos para dentro de nós e vermos que realmente isso é necessário, a gente desiste da fé. A gente vai ser só uma pessoa sentada nessas cadeiras aí, até o dia da morte. E sabe o que é perigoso? É que a gente pode passar uma eternidade dentro da igreja e morrer sem Cristo. Você pode estar na igreja 20, 30 anos, mas se você não buscar se envolver, fazer a vontade de Deus, buscar os seus dons, trabalhar para o Senhor, porque a sua vida hoje não é sua, é do Senhor, você está sujeito a morrer sem Jesus. Porque não existe essa de uma vez salvo, sempre salvo. Nós precisamos lutar por essa salvação todos os dias. Uma segunda lição, aqui nesse texto, é que se todos têm dons, então todos devem servir. Todos nós devemos servir. Não tem ninguém mais bonito do que o outro que ficar de braço cruzado. Não. Todos têm que servir. Sabe, o corpo não é um só membro, são muitos, como diz o versículo 13. São muitos. E a todos foi dado de beber de um só Espírito. O Espírito Santo, ele deu do seu dom a cada um de nós. Ele derramou esse dom em cada um de nós. Não existe quem não tenha dom. Todos convertidos no Senhor, sem exceção, têm um dom do Espírito Santo. Todos. Sem exceção. E é necessário servir usando esse dom. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, Jesus disse: erguei os olhos, segunda parte do versículo, ele vai dizer assim: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aqui Jesus está falando que é hora de arregaçar as mangas, é hora de trabalhar, é hora de ir para a colheita. Meus irmãos, tem muita gente aí morrendo sem Deus, tem muita gente vivendo vidas miseráveis, e nós estamos aqui todos os domingos, na semana, e não estamos pregando o Evangelho. Não estamos sendo luz para essas pessoas. Há muito o que fazer na igreja, há muito o que fazer na obra. Quando Jesus chamou os seus discípulos ao serviço, todos eles foram, se entregaram, foram fazer a obra a qual Jesus chamou, e eles não eram homens letrados. Eles eram homens incultos. Mas Jesus os capacitou através do Espírito Santo. Não precisa você ser catedrático para poder pregar essa palavra. Aqueles homens foram os percussores da igreja. Mas, não por eles, mas pelo Espírito Santo que habitava neles. Então aqui, cai por terra a frase: eu não sei nada. Eu não sou capaz. Eu não sei pregar. Eu não sei ensinar, eu sei pouco da Bíblia. Todos nós sabemos pouco da Bíblia, mas o Espírito Santo é que nos capacita a aprender. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Deus falou com ele na sarça, e ele disse para Deus: Senhor, eu não tenho condição de tirar esse povo de lá, porque eu sou pesado de língua, eu não consigo falar, eu sou carregago. E Deus olhou para Moisés e disse: eu vou colocar palavras na tua boca. Se você se levantar para trabalhar nessa obra, se você se dispuser a fazer algo nessa obra, Deus vai colocar palavras na sua boca, para que você fale, para que você ensine, para que as pessoas se convertam através da palavra que você levar. Porque, olha, meu irmão, digo uma coisa para você: todos nós temos parentes, todos nós temos amigos, todos nós temos vizinhos, e todos eles necessitam de Jesus, como nós também necessitamos. Então, às vezes, nós conhecemos Jesus, nós temos o acesso à palavra de Jesus, mas nós guardamos, nós retemos e nós não abrimos a boca para falar. Precisamos fazer essa obra.
Quando se diz que não se pode, não tem conhecimento, isso é desculpa. Muitos de nós já têm muito tempo de convertido. Não temos motivo para não servir, não temos. Nós temos motivo de sobra para servir. Nós temos motivo. Todos nós fomos e somos ensinados. Somos ensinados pelos líderes da igreja. Somos ensinados pela palavra de Deus. Nós somos exortados todo dia. Nós somos ensinados sobre a palavra, sobre o serviço, sobre o reino. Nós estamos ficando obesos de conhecimentos. Nós conhecemos muita coisa, mas falamos pouco, ensinamos pouco, não dizemos nada. Nós muitas vezes ficamos acomodados naquilo que nós sabemos e conhecemos. Nós estamos obesos de conhecimento. Nós precisamos fazer caminhada para emagrecer o conhecimento. E essa caminhada é levando o evangelho, é pregando o evangelho, é ensinando o evangelho. É isso. Mas em meio a isso, escute bem, irmão, escute bem isso aqui, porque isso aqui é uma verdade da igreja. Você que é a igreja, você sabe que isso aqui é uma verdade. Porque muitos não servem porque optam por não fazê-lo. Muitos. Não aprendem porque não participam. Não crescem porque não se dedicam. Não faz nada porque escondem o dom. Essa é a realidade. Essa é a realidade que bate em nós. A palavra nos dá vários exemplos de serviço, mas um dos maiores exemplos de serviço é Jesus. Jesus é o maior exemplo de serviço que nós podemos conhecer. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Foi esse serviço que Jesus fez. Jesus serviu por quê? Porque sem serviço não há crescimento. Ele nos ensinou, ele serviu nos ensinando a servir. Sem serviço não há crescimento. Nós queremos que a igreja cresça. Sim, queremos, mas fazemos pouco para que essa igreja cresça. Nós fazemos pouquíssimo. Fazemos pouco para que haja um crescimento nessa igreja. Queremos tudo pronto, queremos tudo melhor, queremos cura, queremos bênção, mas pouco estamos dispostos a fazer. Essa é a nossa realidade, como igreja. Nós temos tempo para muita coisa, mas pouquíssimo tempo para dedicar à igreja. Você tem dom, e foi Deus que através do Espírito Santo deu esse dom a você. Amém? Deus lhe deu esse dom. Mas parece que sumiu o amor pela obra de Deus. Parece que esse amor desapareceu. Porque veja bem, para Jesus o servir era um estilo de vida. O serviço que Jesus fazia era um estilo de vida. Porque ele amava a obra do Pai. E nós precisamos amar a obra dele. Ele amava. Só quem serve com essa consciência pode fazer um convite como Jesus fez. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já imaginou alguém necessitado, precisando muito sair de uma dificuldade, de um problema, de um momento difícil que está vivendo, e você chega, você se encosta naquela pessoa, e você conforta, você ajuda, e aquela pessoa respira e sai daquele problema? Como é que isso é possível? Quando se tem uma consciência de serviço na obra de Deus. Porque Deus nos levantou para que a gente sirva aqueles que não conhecem a Jesus. Esse é o ponto primordial, esse é o ponto principal. Jesus tinha alegria e prazer no serviço. O serviço de Jesus foi tão glorioso, foi tão bonito, foi tão belo, que ele foi para a cruz, servindo. Isaías fala que o fruto do trabalho dele foi penoso, porque o serviço dele foi a entrega total de sua vida. Por isso nós precisamos servir. Quem ama serve. Quem serve encontra o verdadeiro sentido da vida. Isso é uma verdade.
Eu estava ouvindo um pastor pregar, ouvindo uma mensagem muito interessante. Se não me falha a memória, o tema da mensagem era assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é uma verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Porque, meu irmão, nós precisamos uns dos outros. Não tem coisa melhor você precisar de alguém e alguém lhe servir. A palavra de Deus diz que bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então é muito maravilhoso você servir alguém, porque você vai se sentir tão bem e aquela pessoa vai se sentir mais ainda. E esse serviço, ele precisa estar em sintonia com a igreja. Servir na obra de Deus é demonstrar amor por Deus. É demonstrar. Servir na obra é abandonar o comodismo e abraçar a causa maior, que é a obra de Jesus. Então é isso que nós precisamos fazer. Servir na igreja é dizer para Deus: Senhor, eu me importo com a tua obra, eis-me aqui, me usa. Isso precisa ser a nossa palavra para o Senhor. Porque maior serviço Ele fez por ti, fez por mim, morrendo na cruz do Calvário e nos libertando da morte eterna. Foi um serviço maravilhoso de Jesus. Serviço que nem eu e nem você poderíamos fazer por nós mesmos. Imagine pelos outros. Então, nós precisamos, vamos dizer, com o coração quebrantado, ir diante dEle e orar a Deus, dizendo: Senhor, reaviva em mim a servidão. Senhor, mostra, me faz ver o dom que o Senhor colocou dentro de mim. Me perdoa. Me ajuda a somar com os meus irmãos. Me ajuda a servir na igreja. Eu quero servir no teu reino, quero servir com a minha vida. Essa é a nossa oração, precisa ser essa a nossa oração diante de Deus. E Ele irá nos alertar. Ele irá nos ajudar, nos servir, nos ensinar, para que a gente possa clarear isso. Porque, irmão, vai chegar um dia em que o Senhor vai voltar. E o Senhor vai nos cobrar isso. Ele vai nos chamar à responsabilidade. Como está lá naquela parábola das 10 minas, que ele coloca as minas para que os seus trabalhadores cuidassem, e uns fazem o serviço e devolvem mais dinheiro quando ele volta, mas tem um que esconde, guarda, e quando ele chega, ele chama ele de servo inútil, e tira da presença dele. Então, aquilo que Deus confiou a mim e a você, vamos multiplicar, vamos fazer crescer, para que um dia o Senhor, na presença dele, ele se alegre e diga assim: servo bom e fiel, você fez o que eu queria que você fizesse. Não sejamos aquele servo que ele vai dizer: afaste de mim, para longe de mim, você não tem parte nesse reino. Nós precisamos trabalhar no reino do Senhor. Uma terceira lição aqui nesse texto é que nós devemos buscar o seu dom, o nosso dom. Então, busque e descubra o seu dom. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. O dom, ele não é algo que nós buscamos em qualquer lugar, ou de qualquer forma, mas é necessário buscar. O dom é necessário buscar. E o dom, nós só podemos buscar ele de uma forma: em Deus. Porque Deus é quem opera tudo em nós. Deus é quem opera tudo em nós e em todos. Somente buscando em Deus podemos encontrar e descobrir o nosso dom. Somente nele. Somente nele. E isso requer reforço. Isso requer vontade, diligência, esmero. Deus vê cada um de nós, em nós, o desejo de servir. Quando nós queremos servir, Deus está vendo. E nós só podemos servir através do dom. O desejo de se encher do Espírito vai nos trazer, vai nos mostrar esse dom. Porque sem o Espírito Santo não há dom. Se nós não nos enchermos do Espírito Santo, não há dom. Então, 3 coisas nós precisamos focar. Primeiro, compreensão.
Segundo, submissão. E terceiro, andar na fé. Compreensão de que nós precisamos saber e compreender que a palavra de Deus precisa ser lida, estudada e meditada. Se nós não fizermos isso, a gente não cresce. A gente não acha o dom. Ao lê-la e estudá-la, nós vamos entender que é o Senhor Deus sempre nos deu do seu Espírito, e o seu Espírito habita em nós. Porque a palavra nos ensina isso. E se de fato nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, então o Espírito Santo dele sim habita em nós. Segundo, que nós precisamos entender é que devemos focar na submissão. Por quê? Porque nós devemos renunciar aos nossos métodos e submeter ao Senhor. Precisamos renunciar a nós. Nós somos cheios de manias. Não, vamos renunciar a isso e vamos focar no Senhor, nele. Vamos deixar Cristo comandar a nossa vida. Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida. E o terceiro foco aqui é andar pela fé. Andar por fé ou seja, é de uma vez por toda ter certeza da verdade de Deus. Isso é andar por fé. É ter certeza que Ele quer que nós sejamos parte de tudo isso. De tudo que nós estamos vivendo aqui. E precisamos ter certeza dos seus projetos, precisamos ter certeza da sua missão, precisamos ter certeza da grandiosidade da obra dele. É tudo isso que nós precisamos fazer. Andar pela fé. E aí o Espírito Santo vai atuar em nossa vida. Nós precisamos sim ser cheio dele. Aí Deus vai derramar em nós graça sobre graça. Então nós vamos começar a ver os dons que antes nós não víamos. Mas para isso nós precisamos estar caminhando no Senhor. Quantos professores nós temos aqui? Talvez você seja um professor e você não viu ainda. Professor da escolinha. Quantos ministros de louvores, né? Nós podemos ter aqui na igreja, escondido, que não querem cantar porque acham que não tem dom. E quando eu falo assim, eu não estou falando só de homens, estou falando de mulheres também. Quantos pregadores do evangelho nós não temos aí? Que às vezes tem medo de subir no púlpito, tem medo de não dominar a palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nem eu, nenhum de nós que pregamos aqui, a gente domina nada. Quem domina é o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. A gente, quando sobe aqui, a gente sobe pela misericórdia de Deus. É Deus que nos encaminha, é Deus que nos sustenta, é Deus que coloca a palavra em nossas bocas, é Deus que nos ajuda a preparar a mensagem. Nada nós fazemos só. Tudo é pelo Espírito de Deus que habita em nós. Aqui há muitas potências, há muitos potenciais. Deus não escolhe preguiçosos para a sua obra. Não. Nem capacitados, porque Ele capacita todos. Se você foi escolhido a propósito, a potencial, a dom, você tem. E é hora de exercê-lo. Os ministérios da escola precisam do seu serviço. Aliás, o ministério da igreja precisa do seu serviço. A obra precisa do seu serviço. A escolinha de crianças está defasada de professores. Os louvores estão precisando de pessoas para cantar. O ministério de casais precisa demais de homens e mulheres que se levantem para ajudar. O ministério de visitação precisa demais de pessoas que se... eu vou visitar, eu vou organizar, eu vou na casa do irmão ou outro. Precisamos de pessoas assim. Porque, meu irmão, veja bem, não é só responsabilidade dos líderes e dos pastores, não, é de todos nós. A obra é nós que tocamos. Há muitos trabalhadores
Há muitas coisas na igreja para fazer, mas há poucos trabalhadores. Só não podemos ficar de braços cruzados. Uma coisa interessante que eu estava observando é que aqui tem muitos profissionais na área da vida, do trabalho lá fora. E com certeza você se esforçou, você aprendeu a sua profissão, graças a Deus por isso, né? E você não sabia nada disso, e você hoje sabe, você domina aquilo que você aprendeu como profissão. E olhando bem, às vezes a gente olha para a palavra de Deus e diz assim, não vou, isso aqui não dá para mim não. Não, irmão, dá. Assim como Deus capacitou você para aprender uma profissão na vida secular, Deus vai ensinar e capacitar você para aprender as coisas dele, para você poder ensinar. Deus capacita, Deus ensina. Então, não existe incapacitados, não. Basta você querer e amar a obra do Senhor. Uma quarta e última lição aqui para nós encerrarmos. É que use o seu dom com alegria e para benefício e edificação da igreja. Use esse dom para isso. Em 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O seu dom é para edificar a igreja. Se você já tem esse dom, se você já encontrou, se você está com ele, é para edificar a igreja. E isso com alegria, como bom dispenseiro, com zelo, com dedicação. Tudo o que nós fazemos para o Senhor, nós precisamos fazer com qualidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você for preparar uma comida para você, você vai fazer de qualquer jeito? Rebolou água lá e botou sal e... Não, você vai temperar, você vai ajeitar, você vai fazer uma comida gostosa, não é assim não? Porque nós queremos coisas gostosas. Então, quando você for fazer algo para Deus, faça com qualidade. Faça como se você estivesse fazendo uma comida gostosa para você. Porque Deus é merecedor muito mais do que isso. Deus disse, na sua palavra, que as nossas obras, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então, tudo aquilo que nós fizemos ainda bem feito para o Senhor ainda não está bom, ainda não tem qualidade. Imagine se fizesse sem qualidade. Nós precisamos fazer com qualidade para o Senhor, com alegria. Deus confiou dons a nós, a sua igreja. Então, cresça em conhecimento, em santidade, em submissão. Cresça em perdão, cresça em alegria, cresça em salvação, cresça em serviço. É isso que nós, como igreja, precisamos fazer e mostrar ao Senhor a excelência do nosso trabalho. Deus nos levantou, Deus nos conhece e Deus sabe que nós podemos fazer se nós quisermos. Então vamos querer fazer o melhor para Deus. Aqui na igreja de Coríntios havia muitos dons. E no capítulo 13, é muito interessante, porque os dons eles estavam sendo usados de forma errada. A igreja não estava sendo edificada. A igreja precisava ser edificada, mas ela não estava recebendo essa edificação. Então, Paulo exorta que a igreja busque o amor. Paulo fala isso. Então, o amor é o maior dom. O dom supremo é o amor. Então, se você de verdade tiver fixado no seu coração o amor, aí os outros dons você vai encontrar com a maior facilidade. Porque aquele que ama faz com qualidade. Aquele que ama faz de uma forma excelente. Então, Paulo aqui no 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao versículo 8, ele faz uma lista com relação ao amor. O que é que Paulo diz? O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? O amor não acaba. Então, aquele que ama, ele faz a obra do Senhor com qualidade. Aquele que ama, ele se entrega e serve na igreja. Aquele que ama, ele na realidade, ele faz com tanta excelência que fica a coisa mais linda. Pode ser um camarada que não tenha nem voz, se ele for cantar, fica bonito. Então, veja bem, quem cante, cante com amor. Quem pregue, pregue com amor.
pregue com vontade, com alegria no coração. Quem ensina, ensine com amor. Quem visitar alguém, faça com amor, com alegria, com dedicação. Quem exorta, exorte com amor. Seja qual for o ministério, seja qual for o seu dom, exerça com amor. Exerça com amor. Porque a igreja do Senhor será edificada. Amém? E melhor que isso, o nosso Deus será honrado. Amém? Então, irmão, vamos nos lembrar disso. O meu serviço na igreja, ele é importante. O seu serviço na igreja, ele é importante. Não importa qual seja o serviço que você vai desenvolver na igreja, todo serviço que você fizer para Deus é importante. Jamais, nunca, jamais ele será em vão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos olhar para essa palavra e nos lembrar do que nós precisamos fazer. Nós estamos tanto tempo parados, nós estamos tanto tempo sem fazer nada, mas é hora de despertar, é hora de se levantar, é hora de ir à luta, é hora de arregaçar as mangas, é hora de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero servir na igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Ó Deus, Tu és meu Senhor bendito e eterno, maravilhoso. Tu és, Pai, a direção de cada um de nós. Sem o Senhor, ó Deus, nada existiria, nem a nossa vida. O Senhor é o ápice de tudo. Infelizmente, ó Deus, muitos de nós têm negligenciado isso, não têm compreendido, têm se afastado disso. Mas em nome de Jesus, meu Deus, eu te clamo, eu te peço, tem misericórdia de toda a tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas falhas, por trabalharmos tão pouco na tua obra, mas ajuda-nos, ó Deus, para que a gente venha fazer mais e com qualidade na tua obra. São tantas pessoas que necessitam, ó Deus, e precisam ouvir o Evangelho. Usa cada um de nós, capacita-nos, Senhor, mostra os nossos dons, mas acima de tudo toca no mais profundo do nosso ser, para que a gente venha, ó Deus, se reconhecer que precisamos estar mais encostados no Senhor, mais na sua presença, para que esses dons fluam e a gente possa trabalhar na tua obra. Nós não temos motivo nenhum, ó Deus, para não procurar isso. Muito pelo contrário, nós temos motivos de sobra para dizer: Senhor, eu quero servir na tua obra, porque a maior obra o Senhor já fez em nossas vidas, que foi a salvação eterna. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia da tua igreja, derrama da tua graça e do teu perdão sobre nós, todos os dias de nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ter uma semana cheia da sua presença, do seu cuidado, e que possamos, ó Deus, ir em paz aos nossos destinos, acompanhados e guiados pelo Senhor. Pois é no nome santo, bendito e maravilhoso do teu Filho amado, Cristo Jesus, que eu te agradeço hoje e eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus.